Os 3 erros mais comuns que todo iniciante comete, mas que você não vai cometer depois de assistir esse vídeo. Meu nome é Marcos Braga, eu sou consultor financeiro e também educador financeiro. E nesse vídeo eu vou te ensinar quais são os 3 principais erros, mas é para você não cometer. Então chama a vinheta e vamos começar. Então vamos para o erro número 1, que é a falta de planejamento. Aí você vai falar assim, Pô, Marcos, todos os vídeos que eu assisto, você fala desse tal planejamento financeiro. é óbvio, porque sem uma estrutura financeira, sem um planejamento, sem você saber o quanto vai sobrar todos os meses para você investir, não tem como isso dar certo, porque vai ter meses que vai apertar um pouquinho, você não tem uma reserva de emergência, não tem um dinheiro ali sobrando. O que acontece? Você tira do investimento e ele para de crescer, porque você precisa desse dinheiro para sanar essa emergência. Parece um erro bobo, mas é um erro que pode acabar com qualquer sonho e qualquer meta de investimento que você tem. E além disso, você também precisa planejar para onde esse dinheiro vai. O que você quer com esse investimento? Ele é para comprar um carro, uma casa, é para uma viagem, você precisa dar nome para esse dinheiro, porque dinheiro sem nome é dinheiro sem dono, você vai acabar gastando com outra coisa. Então, nessa parte do planejamento, você precisa se atentar em 2 coisas: planejamento do seu orçamento e planejamento do seu próprio investimento, para onde ele vai, dar nome para esse dinheiro. Erro número 2 é seguir a multidão, ir com a correnteza, ser levado, né, com a manada. O que eu quero dizer com isso? No mundo dos investimentos, a gente tem, às vezes, manadas acontecendo, ou multidões correndo para um lado. Se está todo mundo correndo para um lado, toma cuidado. Pode ser um sinal de risco para o seu dinheiro. Pode ser que algumas vezes a pessoa esteja certa, a multidão esteja correta? Sim, mas na maioria das vezes dá ruim, porque uma premissa dos investimentos é oferta e procura. Então, se tem muita gente colocando dinheiro em investimento e ele está subindo, só se valorizando, pode ser que ele só esteja subindo e se valorizando pela oferta e procura, porque tem gente procurando por ele. Não quer dizer que esse investimento valha tanto assim. Então, toda vez que você vê muita gente correndo na mesma direção, quando a gente fala de investimentos, tome cuidado. Pise no freio, puxa o freio de mão, entra aqui na Descomplicast, assista os nossos vídeos que você vai conseguir analisar se o investimento é bom ou se ele é ruim. Erro número 3, ignorar que todo investimento tem riscos. Todo investimento tem risco. Se alguém quer vender algum investimento para você e falar, é 100% seguro, Marcos? Não, não é 100% seguro. Você tem risco, você tem que aprender a analisar esse risco. Aí você me fala, Ai, Marcos, eu invisto em renda fixa. Eu tenho um CDB que ele tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se eu perder, ou se a instituição financeira que eu investi, ela vir a falir, eu tenho até 250 mil por aplicação por instituição financeira. Correto? correto, mas nem isso é tão seguro, porque se houver um crash generalizado, o FGC ele não dá conta. Então, nem os investimentos que são protegidos pelo fundo são 100% seguros. Então, você precisa fazer, toda vez que for entrar no investimento, fazer a análise de risco desse investimento. Erro número 4 é ser impaciente e querer resultados rápidos. Você vai ver um monte de gente na internet te ensinando esse negócio de trade. Ah, é que eu paguei esse café da manhã, ó, como operação na hora. Aquilo é operação binária, aquilo é aposta, não é investimento. O investimento real ele leva tempo para você colher os frutos. Se você já estuda ou já assiste vídeos sobre os investimentos, você vai conhecer quem é o Warren Buffett. Warren Buffett ele é um dos maiores investidores de todos os tempos. E numa entrevista, uma vez perguntaram para ele, falaram, Buffett, por que que ninguém segue o seu método se ele é tão simples assim? É tão simples de ser aplicado. Por que que a maioria das pessoas não segue o seu método? sabe o que ele respondeu? Ele disse, porque ninguém quer ficar rico devagar. Todo mundo, principalmente o brasileiro, quer ficar rico rápido. Quer aquele jogo do tigrinho, aquele site de aposta, aquela ação que vai crescer do dia para a noite. E aí, por este motivo, acaba se ferrando no final. Então tenha paciência. Analise a ação que você quer comprar, analise o fundo imobiliário, analise a aplicação financeira. Depois que você analisou, você aplica o seu dinheiro e espera. Os maiores resultados vêm com o tempo. O investimento de longo prazo, né, que traz resultado a longo prazo, e a pressa, elas são inimigas. Já aconteceu da pessoa comprar ação,
a ação cair, ela vender no prejuízo e depois de 1, 2 anos a ação disparar. Ou seja, se ela tivesse, óbvio, feito uma análise correta e ter segurado essa ação ao longo do tempo, com toda certeza ela teria um resultado melhor. Erro número 5, não diversificar o seu portfólio. Nossa, Marcos, eu sou fã da Petrobras, eu vou colocar todo o meu dinheiro lá. Eu tenho 10 mil, vou colocar 10 mil em ações. Se no outro dia aconteceu alguma coisa, uma notícia de corrupção, como já aconteceu muito, né, aqui no Brasil, e as ações elas caírem, todo o seu dinheiro caiu. Então o que você tem que fazer? Não deixa todos os ovos na mesma cesta. Porque se essa cesta cair, vai quebrar tudo, vai sobrar um ou dois. Você tem que diversificar. Coloca um pouco em ações, um pouco em fundos imobiliários, um pouco em renda fixa, um pouco dentro de renda fixa, um pouco em tesouro, um pouco de um CDB bom. Vai diversificando, porque às vezes um setor da economia está fraco, mas o outro está forte. E isso gera um balanceamento do seu portfólio e aí você vai conseguir ter mais segurança. Se, por exemplo, aconteceu alguma coisa na Petrobras e dos 10 mil você só alocou 1.000 lá, você vai perder pouco. E aí os outros 9 mil estão investidos diversificados e, por exemplo, 5 mil está em fundo imobiliário. E aí tem uma alta no mercado imobiliário e cresce. Então, se caiu aqui Petrobras e cresceu o mercado imobiliário, ou o mercado de fundos imobiliários, já balanceou. Distribua o seu dinheiro que você vai se sentir muito mais seguro. Então essas foram as dicas de hoje. Eu te peço que se você chegou até aqui, essas dicas vão te ajudar de alguma maneira, clica aqui embaixo no sininho, já clica em se inscrever e não perca os próximos vídeos aqui na Descomplicast. Um abraço do Braga e até a próxima.